meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou, lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Rapaz, brincávamos de quase tudo, futebol, ping-pong, taco, briga, de tudo, quase tudo um pouco brincava. Tinha gente lá que entrevistava, lembra? No futebol lá. Sim, tinha a resenha, a entrevista, né, pra ver como é que foi o jogo. E né? aí o nosso amigo, né, saudoso, como é que você se sente? Aí ele falou, eu me sinto muito feliz. Isso, Aquilo ali foi... Sem citar nome, né? E hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, especial. Olha, eu pensei que ela não vinha não, cara. Mas ela veio. Gente boa. Apresenta ela, Luciano. Letícia Henrique, jornalista, redatora, atriz, advogada, multifacetada, veio aqui dar o ar da graça. Muito obrigado, Letícia, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Luciano. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, Letícia, queremos saber como foi sua infância, onde foi? Foi aqui na Baixada, em qual bairro? Do que você brincava na rua? Brincava na rua, era Maria Moleque, como é que foi? A minha infância era brincando na rua. Eu nasci no Embaré, num prédio de 3 andares, ali pertinho da praia, e a gente cresceu, aquele final dos anos 70 e 80, brincando na rua, andando descalço, ia descalço pra praia e voltava correndo porque o chão estava quente, né? Brincava de taco. Pouco trânsito, passava o trólebus em frente ao meu prédio. Legal. Eu cresci com vizinhos que eram famílias de amigos e foi uma infância tranquila, leve, com poucos recursos, mas tranquila. A classe média baixa, classe média que tinha dificuldade, mas andava. Eu só tenho lembranças boas. Não passava sufoco, né? Não, era tudo muito restrito, mas não tinha essa pode, não pode. Tem isso, não tem aquilo, isso aqui não tem, mas não fazia disso uma loucura. Porque o outro tem. Não ficava depressiva. Não. Inclusive no meu prédio tinha um pessoal de temporada que morava em São Paulo e vinha nos finais de semana. E eles tinham uma situação melhor que a gente. Era claro. E eu olhava para eles assim, porque eles compravam as coisas, eles iam num restaurante, muitas vezes levavam a gente, também pagavam. E tudo deles era diferente, era melhor. E eu olhava aquilo com algum encantamento, porque eu tinha vontade de ter. Mas eu tinha a impressão que eu ia ter um dia, que eu ia trabalhar e um dia ter uma situação de vida melhor. Nunca passou pela minha cabeça, ai que pena, que chato. Não, é diferente hoje em dia. Se fazer de coitada, né? Jamais. Aquilo ali foi motivação para tu lutar e vencer. Eu olhava e falava, que legal, Vou chegar eles lá. podem ir no restaurante. Quando eles vão na praia, eles compram as coisas. A minha mãe não, a gente levava rodelinha de pão com manteiga e água. E ela falava, na praia não peçam nada. E você sabe que ninguém sofria? Os outros, quando compravam, muitas vezes compravam pra gente também. Ou às vezes a gente comia o nosso e brincava, ninguém sofria. O intuito era brincar, pra passear. Ia pra casa, almoçava. Eles às vezes iam no restaurante, a gente ia pra casa almoçar. Mas isso nunca me fez mal. E depois se encontravam de tarde, brincavam de novo e tá tudo certo. É isso mesmo. É uma infância Eu tenho uma boa. lembrança boa, vendo as diferenças. E eu sempre trabalhei, porque eu sempre gostei de coisa boa. E fui atrás de como estudar, de como crescer. Era uma época diferente do que é hoje em dia. Eu vou te confessar uma coisa. A gente via essas pessoas que lá também tinha na nossa rua. A gente chamava eles como se eles vieram de volta para o futuro, né? Que eles eram do futuro. Né? Eles tinham já o videogame do ano e a gente tinha uma bola furada, aquela coisa toda. Então a gente falava que eles vieram do futuro para poder a gente brincar com essa forma. A gente não fazia, ai, coitadinho de mim. Não. E aquela coisa toda. A gente sabia viver. Né? Cada um no seu momento quadrado de vida, né? Mas se juntava todo mundo sem eletizar, sem ficar separando os outros. Porque né? separar tem uma intenção forte, né? Você separa para enfraquecer. Se você colocar na cabeça das pessoas que cada uma delas pertence a um grupo e que esse grupo tem menos e começarem a brigar por espaço, por poder, com certeza você enfraquece. Verdade. Letícia, e na escola, era boa aluna, sentava no fundão,
O pai e a mãe eram chamados na diretoria? Como é que era? Não, eu sempre fui boa aluna. Eu era a primeira da classe até o ginásio, até terminar na época ginásio, né? Até a 8ª série, eu era quietinha, ficava na minha, era a primeira ali na fila, era jovem, era mais nova que os outros, era um ano adiantada. Estudei numa escola particular pequenininha e quietinha. Aí eu mudei com 13 anos, fui para o Jaú, 14 anos, e fui para uma escola pública. Aí o primeiro ano foi difícil, eu lembro que era tudo muito diferente, muito. Aquele primeiro ano eu não sabia onde eu ficava, quem eu era. Quem era a minha turma. Quem era, não tinha, ficava lá na frente, quietinha, assim. Aí, passadas as primeiras dificuldades, eu acostumei e comecei a fazer amizade. No começo eles não gostavam de mim, eu vou te pegar na rua, porque eu era quieta. Patricinha. Não, Patricinha não, eu morava no Jaú. E aí eu acostumei. Com 15 anos eu comecei a brincar não, já era maior, né? Mas conversar. Se soltar mais. Me soltar, e aí repeti um ano. Entrou no embalo. Embalo, bagunça, só falava. Vamos bolar aula, vamos? Não, eu nunca bolei aula. Não, era falar. Eu falava, conversava, eu olhava, portanto eu queria ser artista já. Então era o tempo todo assim, sabe, viajando e não queria focar. E naquela época era assim, só podia ficar de recuperação em 2. Eu sei Se como ficar é que em 3, repete. Eu fiquei em 3. Eu fiquei em 3. Aí repeti o primeiro colegial, depois eu terminei e já estava adaptada. Entrei no centro cívico porque eu queria falar. A pergunta que não quer calar, apanhou? Não. Ficou de castigo? Não. Ah, então os pais é bonzinho. Não, meus pais, minha mãe olhou e falou, filha, vai ter que fazer de novo. Eu lembro que eu chorei sozinha num canto, tinha que fazer de novo. Atrasou um ano. Naquela época, você tinha dor? Sentia dor. Sentia. Olha, sofre aí que você errou. Eu fiz tudo outra vez e aí passei. E se corrigiu. Ainda era muito da conversa, já estava de saco cheio daquele formato, mas concluí, entrei no centro cívico porque eu queria dar recado de classe em classe, eu gostava de falar. Já estava integrada. E depois comecei a pensar no que eu ia estudar, no que eu ia fazer. Legal. E profissões? O que tu tinha em mente nessa época de ensino médio ou até fundamental mesmo? Eu queria ser artista. Quando eu era bem pequena, eu queria trabalhar na NASA, estudar física nuclear. Não sei de onde eu tirei isso. Eu passei alguns anos imaginando... naquele tempo? Eu não sei porque eu imaginava aqueles laboratórios enormes. Eu gostava muito do espaço, das estrelas, do que era inovador. Mas quando eu era criança, não tinha informação nenhuma. Eu só tinha isso na minha cabeça, aqueles laboratórios muito grandes, brancos, e aqueles cientistas andando. Acho que era resquício de filmes. Sim. Assim que eu comecei a entender melhor onde eu estava, eu comecei a sentir vontade de ser artista. Eu queria falar, eu queria cantar, queria dançar, fazer teatro, e eu direcionei minha vida para isso. Quando eu estava no ensino médio, eu já fazia canto, piano, teatro. Adorava ir de classe em classe, dar os recados, porque eu queria falar em público. Era isso que eu gostava de fazer. E nunca teve inibição? Já era de ti, não, já esse dom? Eu fazia. Eu não ligava para os outros estavam pensando. Eu queria ir lá falar. Eu ia nas classes dar os recados do centro cívico. E eu me sentia tão bem. Eu não olhava se os outros estavam gostando, se não estavam gostando, ou estavam me julgando. Não importava. Eu estava fazendo aquilo que eu queria. Que loucura! E eu fui procurar teatro. Passei anos vivendo disso. Bacana. Mas você tem algumas formações. Essas formações vieram antes desse lado artístico? Veio durante, veio depois? Depois, eu saí do ensino médio, fiquei um ano sem fazer nada, só trabalhando. Comecei a trabalhar no escritório com 17 anos. Eu primeiro fiz teatro e fazia aqueles personagens infantis, dos 14 aos 17. Adorava. Já ganhava meu dinheiro, porque precisava trabalhar, mas eu adorava fazer. Então, era teatro e festinhas de criança vestidas de personagem infantil. Aos 17, eu tive que arrumar um emprego mesmo. Minha mãe falou, olha, vamos arrumar um emprego. Aí ela conseguiu um emprego de recepcionista. E eu fui, com 17 anos, trabalhar numa empresa, uma imobiliária, a Real Empreendimentos, que foi uma grande escola. Eu já queria ser artista, eu já fazia tudo ligado a teatro, mas tinha que trabalhar. Então, eu ficava lá no escritório, arrumadinha, aprendi muito, fiquei 2 anos lá, aprendi muito. Aí eu entendi que poderia montar o meu grupo de personagens para ganhar dinheiro, porque eu queria ir para essa área. Empresário? Não, era um improviso. Um projeto. Era um improviso total.
Consegui algumas fantasias, consegui alguns trabalhos e fui na Rádio 95 na época oferecer uma parceria. Gente, eu era muito nova, eu não sabia nada. Mas corajosa. Mas eu ia, porque também a época era outra, né? E eles me chamaram, o Charles Martinez, naquela época, não sei se vocês lembram, era um apresentador de TV argentino, ele que começou o colonismo social aqui em Santos. Ele falou, olha, isso que você tem aí pra gente não tem a ver com a personagem infantil e tal, mas eu tô precisando de uma pessoa para me ajudar nos eventos, a transmitir os eventos na rádio. Nossa. Aí eu falei, tá bom. Isso? É agora. Eu tinha acho que 19 nessa época já, porque eu tinha saído da Real, 19 para 20. Eu ia na Loft, na Zoom, falava, entrava ao vivo na rádio, ele fazia todos os negócios e tal, e eu ganhava para falar do evento à noite para a rádio. E fazia tudo no improviso. E a vida te levando A vida me levando. pro lugar onde você tinha que ir. Fiquei um tempinho assim, sei lá, meses. Na rádio precisaram de uma folguista para fazer as madrugadas do final de semana. Letícia, você não quer fazer? Você está acostumada a falar na rádio e tal? Eu fui das 2 às 6 da manhã, finais de semana. Era de sexta para sábado e de sábado para domingo. Então eu comecei a trabalhar 2 dias na rádio, de madrugada, no final de semana, era como locutora. Da Rádio Rock, 95? Era Rádio ouvi Rock. muito, ouvi muito. Lá que eu aprendi tudo sobre Rádio Rock, fiquei, depois me passaram para o horário fixo, aí fui mudando de horário até chegar num horário nobre, bacana. Eu fiz muito tempo das 6 às 10 da manhã, diário, que era as estradeiras e viajeiras, só música boa, aprendi muito com o Kleber, o Irineu Alves é dessa época, também já era, o Irineu já era experiente, o Kleber é que coordenava a rádio, depois o Kleber foi para a TV também, o Sinésio, muito experiente. E esses locutores que hoje, Douglas Gonçalves estava na Enseada, esses locutores que hoje foram para a TV, todos estavam no mesmo lugar. Caramba! E quando você saiu da rádio, para onde que você foi? Eu fiquei em rádio anos, 95, Enseada, ali do lado, e cheguei a fazer um pouco Ilha do Sol, que era do Cláudio Mussi. Aí eu percebi em rádio que não dava para ganhar. Você ganhava muito pouco naquela época, não sei Era quanto, muito mas trabalho muito pouco. E pouco rendimento. Não tinha para onde crescer. E eu lembro que era um salário, assim, não dava, não tinha condição. E eu buscando coisas novas. Eu conheci meu ex-marido, já estava para casar, ele tinha uma academia de capoeira, eu comecei a fazer capoeira. E ele falou, por que você não toma conta da academia? Eu comecei a tomar conta da academia e saí da rádio. Ali eu sabia que não tinha mais. E entrei em direito. Ele fazia direito na época. Falou, você é tão inteligente, você aprende rápido. Por que você não faz direito? Ali a minha vida não tinha andado na comunicação, nem no mundo artístico. Só pegou experiência. Né? Eu achei que não ia dar mais. Aí fui para outro lado. Comecei a cuidar da academia dele, que ele trabalhava em São Paulo. Me formei, entrei em direito e pensei, vou por aqui. Estudei na Unisantos, entrei... Terminou? Terminei, tirei a carteira da ordem, mas nunca exerci. Porque no meio da faculdade eu recebi... Aí eu engravidei, tive filho no meio da faculdade. Ixi, aí embola tudo, né? Quando você é novo, a vida vai, né? Fiz tudo ao mesmo tempo. Me chamaram... Um dia eu estava andando no Gonzaga e o Saraiva, que dirigia um programa de televendas, estava começando naquela época, era o Mar Shopping Show. Eu tinha saído de rádio, estava tomando conta da academia, casada, com um filho pequenininho. Ele falou, Letícia, você fez rádio? Eu falei, fiz. A gente está agora com um programa de varejo e nós estamos usando principalmente locutores de rádio. Tá o Kleber Celino, a Ana Arcuri, que é atriz. Você não gostaria de tentar? Aí eu olhei assim, era tudo que eu sonhava, fazer TV. Eu tinha 27 anos. Tinha 27. Eu falei, tá. Eu fui assistir alguns... Você já desacreditada. Já tinha... Tipo assim... Não sabia mais o que fazer. Alguns amigos meus, o Alexandre Borges, estudou comigo na escola, o Oscar Magrini desfilou comigo. Eles foram para São Paulo. Eu não tinha condição de ir. Não tinha condição emocional, nem maturidade, nem dinheiro. Eu não ia me arriscar numa loucura. E eu fiquei em Santos. Aí fui lá conhecer o programa, acompanhei eles algumas vezes e fizeram uns testes. Agora faz você. Ia nas lojas e falava sobre os produtos. Apresentava sobre o produto. Eu fiz 1, 2 no começo, eu vinha com dor de cabeça para casa de tanta responsabilidade, aquela vontade de acertar. Eu fiz a primeira, a segunda, me contrataram. Era um valor que também não era grande, mas eu gravava uma vez por semana e tinha uma metade permuta. Então você vendia aquilo para um cliente. E eu fiquei 2 anos, fiquei muito boa nisso. No começo é difícil. No começo era mais ou menos, eu olhava, me achava horrível.
cortei o cabelo curto, meu cabelo é muito fino. E naquele meio eu me achei. De novo, Kleber, que tinha sido coordenador da rádio, era um dos apresentadores. A Ana Arcuri, que era atriz e era de São Paulo. Acho que tinha mais o João. Éramos nós. E o Davi Rangel, que é locutor até hoje. Eu fiquei nisso 2 anos e fiquei muito boa. Muito boa. Fazia muito, trabalhava bastante, mas também chegou uma hora que eu vi, aqui não vai ter como ganhar mais. No fim, Filho de novo, aquela história de Santos, se paga muito pouco. Eu pensei, eu tenho que achar outros caminhos. A Ana Arcuri, que era atriz em São Paulo, já fazia alguns comerciais, já estava em agências de atores, falou, por que você não faz material e leva para São Paulo? Aí eu olhei e falei, era isso que eu queria. Plim. Fiz o material fotográfico, naquela época era tudo diferente. Faz o material, imprime as fotos com qualidade e vai nas agências fazer teste, preencher cadastro. E eu tinha uma aparência que ajudava, assim, eu tinha um formato de rosto que ajudava. Eu fui fazer... um modelo, porque você sempre foi magrinha, o rostinho e tal, e era um perfil que ajudava. Fui nas agências e me aceitaram. E comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar muito. Foi onde eu comecei a crescer. Comecei a ganhar dinheiro, porque eu ia para São Paulo e fazia 20 testes no mês. Em comerciais de TV, só comerciais de TV e vídeos institucionais. E pegava 3, 4 trabalhos. O que eu ganhava em São Paulo era infinitamente melhor do que o que se ganhava aqui. Aí eu fiquei nisso. Subia e descia. Ia lá, tem teste. Eu pegava o carro, ia, voltava. No começo tinha medo, ia com guia. Vocês lembram? Sim, do colo. Esquece da de GPS. E eu procurando, com medo de errar, com medo de neblina, com medo de... E eu ia e fui fazendo comerciais, e comecei a fazer comerciais importantes, tudo com teste. E comecei a ganhar mais dinheiro, fui ficando. Até que... Vocês lembram da Graça Telefones? Vixe, lembro. A Graça me conhecia porque eu desfilei quando eu era adolescente. Adolescente não, né? Entre os 15 e 18 anos, fiz curso de modelo, desfilei, ela teve uma agência, então ela lembrava de mim. Ela me ligou um dia e falou, filha, eu tô com um produto aqui em São Paulo muito bom, chama Dental Life. É um plano odontológico. E eu quero anunciar na Gazeta de manhã e de tarde nos programas femininos. Eu preciso de alguém para falar. Pensei em você, quer vir? Isso, eu tinha o quê? Acho que 29 anos, 30 anos. 30 anos. Aí você falou, quanto? Aí, na época, gente, eu lembro que ela me ofereceu R$5.000 na época. Era muito? Era muito na época. Eu ia para São Paulo salário? Todos os dias e apresentava o produto dela, era um merchandising de 1 minuto, de manhã e de tarde. Todo dia voltava para Santos, com um filho pequeno, todo dia eu ia e ainda fazia os comerciais quando marcavam. Sim, quando aparecia uma coisa. Fiquei nisso, ali eu conheci o merchandising, nunca mais parei. Começaram a me chamar de outras empresas, comecei a ganhar muito mais. Porque você ficou a nível nacional, né? Na Gazeta. Na Gazeta, fiz amizade, outros produtos apareceram. Com ela, eu não sei se eu fiquei 1 ano ou 2, eu não lembro, mas que foi uma porta que abriu para mim, para o merchandising. Fui diminuindo os comerciais, porque o merchandising pagava melhor, e conhecendo as pessoas. Menos não. Não? Eu ia todo dia para São Paulo, às vezes ficava em 2, 3 emissoras, às vezes de manhã, de tarde, de noite. Você gasta gasolina, você tem que se arrumar, mas eu me achei ali. Eu conseguia já me sustentar. Era outro padrão. Sim. Me joguei no merchandising. Passei anos até que fui para o SBT. E no SBT as portas abriram mais ainda. Comecei a fazer lá, fiz amizade, aí o Ratinho me conheceu e falou, você não quer trabalhar comigo? E foi. Aí foi da hora, hein? Produto, muito, muito. Eu vendi de tudo na televisão. Passei anos fazendo isso e foi assim que eu criei meu filho, que eu paguei minha casa, que eu paguei a escola. Foi subindo e descendo todo dia. Tinha um pique. E de salto alto e arrumada, ia numa emissora, depois ia para outra, voltava para Santos. Pegava meu filho na casa dos meus pais, ia para minha casa no dia seguinte, de manhã cedo, saía para São Paulo de novo. Eu passei anos. E foi uma fase maravilhosa. Maravilhosa. Conheceu o Silvio Santos, pessoalmente? Conheci um dia, ele dirigiu o programa do Ratinho, eu estava lá, aí ele me... Mas quem é essa menina? Quando eu saí do merchandising, eu passei por ele, ele falou assim, você é boa, hein? Você é melhor que os outros. Da onde que você é? Aí eu falei, eu vim de rádio, eu sou de Santos. Aí ele falou, muito boa você é diferente.
todo mundo achou naquela época que ele ia me chamar, que ia acontecer alguma coisa, eu também achei. Já pensou um programa de auditório aí? Talvez ele até tenha pensado, É, ele só não sei. achou ali naquele momento uma brecha. Uma Foi brecha. o único contato que eu tive, não deu em nada, mas eu fiquei super feliz de ter ouvido aquilo. Só de ouvir um cara daquele, um peso, né? Falar que Porque você é boa. Eu fazia o que eu gostava, eu era muito feliz, eu me dava bem com todo mundo, eu chegava sempre alegre, eu fazia o melhor para o cliente, eu respeitava os produtores, que tem horário, tempo para fazer. Eu estava em casa, fiquei no SBT anos e foi uma época muito feliz. Bacana. Mas Letícia, só voltando um pouquinho, você disse que sempre teve esses sonhos, artista, TV, enfim. Mas até chegar, né, no seu objetivo, você cursou direito, etc, etc, e não vinha o dinheiro que você esperava com os empregos que você tinha. Teve apoio da família, do teu marido, dos seus pais? Você é formado em direito, exerce, ou eles deixaram você levar do jeito que você queria? Não, ninguém tinha ali do meu lado. A gente vivia uma vida simples. Os meus pais nunca tiveram para dar para a gente dinheiro. Cada um vivia a sua vida. Eu era casada, tomava conta da academia do meu ex-marido. E ele que mantinha mais a casa, mas como eu trabalhava, a academia também era um meio de sustento. No meio da faculdade de Direito é que apareceu o Mar Shopping Show. Aí eu já tinha um salário que complementava, cuidava da academia até começar a fazer os comerciais em São Paulo. Vai tudo andando ao mesmo tempo. Nem Fazia percebe, frila, né? nem Vai percebe. pegando. Eu lembro que um amigo uma vez me indicou para fazer uns comerciais da editora Globo, só de voz, que é o Luiz Caramês. Não vejo há anos. Ele está até hoje na publicidade. Isso eu devia ter, sei lá, 18, 19 anos. Eu fui para São Paulo, na antiga Globotech, fiz o teste, fiz o primeiro comercial e passei também 1 ano ou 2 fazendo esses comerciais. Ganhava, eu fazia frila. É aquela situação que você vai se virando. Eu sempre fui autônoma, você vai se virando. Faz uma coisa, faz outra, planeja um evento. O que está aparecendo, você vai pegando. Eu fiz aqueles comerciais da revista Querida, não sei se da época de vocês, que falava assim, querida, querida, revista ligada em você, só podia ser da Globo. Te paravam na rua quando você trabalhava em rádio? Conheciam você pela voz em algum momento ou não? As pessoas, às vezes, nos lugares, fazendo coisas... De costa, olha. Olhava assim e falava, eu conheço essa voz. Quem é você mesmo? Porque fica na cabeça. Muitos anos falando em rádio, depois em TV. Tua voz é inconfundível. A minha voz marca, as pessoas olham, não é você? É uma voz suave, não é diferente a voz. Não sei o que você tem na voz, mas é diferente. Então, se tu estiver passando, a pessoa olha mesmo e... Presta atenção. É aquela moça pode até não lembrar do teu nome, mas ela vai falar, é aquela moça da televisão. É isso mesmo. Letícia, e os feedbacks, como é que você lida com eles? São positivos a maioria que eu sei, mas como é que você lida com os feedbacks? É perigoso um feedback positivo? Não, durante muitos anos eu não vi nada. Não vi. Essa parte toda, teatro, tudo, eu ia vivendo. Eu não sabia. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de tudo, mas na época eu ia vivendo, ia fazendo. O que é para fazer? Nós vamos fazer isso. Quanto vai ganhar? E eu fazia, sempre muito disposta a fazer as coisas. Eu nem entendia o que estava acontecendo, para falar a verdade. Eu fazia teatro, eu lembro de espetáculos que eu fiz. Eu não sabia se estava bom, se não estava. Eu fazia o meu melhor. Eu não tinha esse refinamento mental de observar e falar, eu fiz isso, o resultado foi isso. Eu não tinha estratégia, não tinha nada. Eu só fazia e ia vivendo. Fui na fé. Eu fazia o que eu gostava, eu entregava o meu melhor. Eu sempre fui uma pessoa positiva. Eu nunca fui de enganar, trapacear. Não. Meu astral era bom e isso acho que abria as portas, as pessoas sempre confiavam em mim, sabiam que eu não ia pisar na bola, isso eu sempre mantive porque é da minha família, é coisa de pai e mãe. Isso acho que me mantinha nos lugares e abria as portas e trazia pessoas que sempre confiassem em mim de novo, porque eu era aquilo, um livro aberto. Hoje eu presto mais atenção, eu percebo, eu fiz isso, o resultado foi esse, fulano agiu assim. Essa estratégia que eu tenho hoje, naquela época, não tinha. Eu nem sabia se estavam dando feedback. Me chamavam, eu ia fazer o melhor. Nos comerciais, às vezes eu passava e às vezes não. De novo, ninguém ficava chateado porque não passava, era assim mesmo. Você ia lá, 50 faziam um teste. Aí tinha a história de ser editado. Ser editado são aquelas pessoas que vão para o cliente. Eles editam 10, 8, 10.
Aí a agência ligava de atores. Letícia, tá editada para o comercial tal. Quer dizer, significa que eu já fiquei com os melhores. Os melhores não, são aqueles que combinam com o produto. Se encaixam melhor. O cliente escolheu. Aí vai para o cliente escolher, tinha chance. Ah, tá, ainda vai. Vai para o cliente. Quando ela falava, tá editada, eu pensava, ai, que legal. Mas eu não ficava assim, fui bem, fui mal. Eu fazia o que eu sabia e estava disposta. Às vezes eu passei muitas vezes, fiz dezenas e dezenas e dezenas de comerciais em rede nacional. E aqueles que eu não passava. E os amiguinhos ficavam com bronca. Lá vem ela disputar comigo. Pronto, vou Tinham perder. aqueles que pegavam mais, ou por causa do perfil, da aparência, sim. ou porque eles tinham o tom ideal. No começo, eu falava com muita intenção. Isso não é bom, que era venda de varejo. Depois, eu comecei a entender que tinha que ser suave nos comerciais. Você quase não põe intenção no comercial. Eu fui modificando. Só que era assim, instintivo. Não tinha estratégia, não tinha feedback. não tinha, nem sabia. Feeling. Nada. Eu era uma menina nova, de uma classe média baixa, e que estava tentando crescer e olhava o mundo com alguma pureza. Isso também acho que eu passava para as pessoas. Com o passar dos anos, você pega a experiência que a gente está falando. Hoje, se você for contratada para fazer um comercial e você vê que aquilo não... Você vendo, e você perguntando para o cliente, vê que aquilo não alcançou a tua expectativa de retorno, você consegue mudar hoje ou... Depois de ter gravado o comercial? Gravou o comercial, rodou um mês e aí, exemplo, você conversando com o cliente, ele não chegou no que estava esperado, tanto por você quanto por ele, né? De retorno. Você consegue perceber se for o tom da voz, se for alguma coisa que bloqueou ou não? Depende. Quando alguém me chama para gravar um comercial e tem agência, produtora, aí não é problema meu. Sim, a pessoa me dá o texto, eu faço o meu melhor, eu entendo o que eles querem, entrego, aí ao retorno não vai depender disso, vai depender da estratégia toda de venda da publicidade. Tá. Aonde eles vão veicular, o que eles estão vendendo, não depende exatamente de mim. Se eu vendo para o meu programa ou sozinha, eu posso dar uma sugestão, mas eu não sou a publicitária. A pessoa não pode querer contratar alguém para fazer um comercial e achar que o artista do comercial sozinho vai fazer tudo. Tá. Eu posso dar algumas dicas, mas ela tem que ter um marketing, ela tem que ter alguém, uma estratégia por trás daquilo. Eu vou me adaptar e entender aquilo que ela quer. Olha, eu preciso vender mais, mas eu quero atingir um público mais velho, eu quero atingir pessoas com um poder aquisitivo maior ou menor. Eu dou alguma sugestão, mas eu não sou a mente. Tem que ter uma mente por trás disso. Então a chance de errar é muito grande. Para isso tem os profissionais de marketing, de agência. A gente vai no feeling. Olha, a minha experiência, se você quer atingir as pessoas desse poder aquisitivo ou daquele, você precisa ter uma roupa assim, um figurino assim, o local tem que ser esse, mas eu não sou a publicitária, não posso pegar o lugar do Você dá uns feedbacks como experiência de vida. Exatamente. Né? De profissão. Aquilo que eu já estou acostumada a fazer. Se eu gravei produtos no passado que hoje em dia não gravaria mais. Produtos que se vendem muito rápido. Tal. Hoje, eu já tenho uma imagem, já estou mais velha, eu não vou mais vender aquilo porque a minha visão daquilo é diferente. Mas há 20 anos atrás eu gravava, porque estava dentro do meu estilo de vida. Entendi. E a gente vai se adaptando conforme o tempo. Letícia, dentro da tua profissão, o que tem de mais gratificante? Olha, eu acho que a vida pode ser gratificante em qualquer profissão. Depende de como você se sente. É você que determina se aquilo é gratificante ou não. Eu tive inúmeras experiências bacanas na vida, de falar em público, de conhecer pessoas de tudo quanto é tipo, de ver trabalhos bem feitos de empresas que eu ia lá fazer mestre de cerimônias, ou então de ver pessoas que vendiam a partir do comercial que eu fazia. Muitas experiências, mas o que determina é como você se sente. Você pode se sentir bem em qualquer situação. Varrendo a rua
ou dentro de um centro cirúrgico, ou em qualquer lugar. É óbvio que se a gente fala, ou dirigindo um avião, é óbvio que há profissões que te põem num grau muito elevado, como um cirurgião. É inegável. É a pessoa que vai salvar a vida das outras. Então, o retorno que ele tem é maravilhoso, porque o trabalho dele é o número 1. Um piloto de avião, ele tem que ser muito bom. Quando ele está lá em cima, que o avião pousa, você pensa, nossa, que bom, né? Todo mundo põe a expectativa de vida ali, ele tem que fazer muito bem. Então, cada um que olha, que passa, quando cumprimenta ele, envia uma mensagem, que bom que você é o melhor e me trouxe em segurança para casa. Mas, se a pessoa não estiver pronta para receber aquilo, ela não vai sentir a gratidão. No meu trabalho, eu já vivi um monte de experiências bacanas, porque eu gostava daquilo. Eu enxergava a parte boa. Eu gostava. Se você enxerga a parte boa, você se sente grato. Se você enxerga os perrengues, eu ficava horas no trânsito, era cansativa, dormia pouco, eu tinha altos e baixos, tem época que você ganha bem, tem época que você ganha mal, se enche de conta, de dívida. Se você olhar para o problema, você não sente a gratificação. Se você olhar para a parte boa, você sente. E eu acho que eu senti mais a parte boa, porque era isso que eu queria fazer desde o início. Eu gostava de estar com as pessoas. Né? Do que fazer o que ama. Fazer o que gosta. Eu sempre gostei de conhecer pessoas diferentes. Só hoje eu consigo entender melhor quem é quem, cada um faz. Naquela época eu não sabia sabendo nada. De nada. Era eu e Deus. Só estava indo. Eu ia e eu fui muito protegida. Porque eu não via nada, eu não sabia, não percebia. Você nunca foi enganada? Depende, enganada como? Profissionalmente. De saber que alguém cobrou um cachê X pela tua presença e, na verdade, te deu um... Não. Nunca aconteceu. Acho que 2 vezes na vida um cliente deixou de pagar. Muito pouco. Inadimplência zero. Muito pouco. Uma vez ou outra, mas assim, a maioria Bobeirinha. das vezes... E se enganaram eu também não soube, não percebi. Eu acho que eu fui muito protegida porque eu andei por meios de televisão. Então, esse meio... Nossa, hoje eu acho que eu fui muito protegida. Muito. Eu andei por tudo e voltei inteira, assim. Quantos anos de carreira? Eu comecei, em rádio, eu comecei com 19, mas eu comecei a fazer teatro com 14. Eu tenho 56, então são mais de 30 anos. Quase 40. Se contar com teatro, 40 anos. Pode dizer que é vitoriosa, né? Que teve uma carreira sossegada. Conheci muita gente boa, acho que eu tive o melhor das pessoas. Às vezes você ouve falar, fulano, mentiroso, não sei o quê, mas não sendo contigo, tá tudo bem. E também se foi, eu não vi. Se não vi. Não chegou ali. Não. Porque eu vivia na minha mente, meio que bolha, assim, eu era muito fantasiosa. Mas com certeza muito protegida. Você procura olhar as pessoas o lado bom, né? Agora eu tô diferente. Hoje em dia eu tô mais madura. Agora um pouquinho mais esperta. Agora eu sou outra. Ainda tem muito que aprender, mas hoje eu olho para a situação e consigo ver como as coisas estão se armando, sabe? Quem está fazendo o que papel, o que cada um pensa, mas passei a vida sem ver nada. Fui no instinto, tinha um coração bom, fui indo e acho que Deus carregou no colo. E tu sabe que é uma coisa? Eu acho que eu também sou falador. E quando a gente fala, se expressa, a gente acaba não... Porque os calados, eles percebem mais ao redor. Mais. E eu acho que é isso, que quando a gente é muito comunicativo, a gente perde essa noção de... Peraí, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, deixa eu fazer como é que é? Passar o radar. Eu sou observador, cara. Então. Eu entro mudo, saio calado, só fico ali só ouvindo, olhando. A gente que fala um pouco mais, a gente não percebe, às vezes, uma coisinha ou outra. E com o passar dos anos, com o tempo, a gente vai aprendendo que às vezes ficar um pouquinho mais quietinho, a gente consegue ter um negócio legal do ambiente. O que está acontecendo ali? Se eu tivesse aprendido isso aos 30 anos, eu teria sido uma águia. Tinha arrebentado. Exatamente, eu falava demais, solta demais, espontânea, verdadeira, sempre fui. Por um lado, isso atraiu muita coisa e muita gente bacana, que eu sei que sempre confiaram em mim, isso é gostoso de ver. Por outro, eu era muito ingênua. Então, eu não conseguia... Eu via que algumas pessoas alçavam postos maiores e eu não sabia por onde estavam indo.
A gente só percebe. Hoje eu falo menos. Eu procuro todo dia falar menos. Eu dou aula de oratória e eu falo, falem menos. Ouçam. Prestem atenção, porque é ali que está a resposta. No que o outro está falando, em como ele está se movimentando, para onde ele está olhando, o que ele está pensando. Porque enquanto a gente está conversando, está falando, ele ali que está aqui mais calado, ele está vendo aquela pessoa, aquela oportunidade importante, fala, pô, é esse cara que eu tenho que falar. Eu tenho que colar nesse aqui para ganhar aquela oportunidade. E não faz. A gente fica aqui na conversa e o outro sai de fininho, vai lá, abre uma porta e quando a gente vê, caramba, o que aconteceu? É verdade. É isso mesmo. E você entende como cada um se sente. Quando um tem mais vaidade, o outro tem ambição, o outro tem medo, o outro tem frustração, o outro foge das situações. O outro é safado mesmo. Você começa a ver como as pessoas jogam, como elas se comportam na hora de responder alguma coisa. Não tem aquela pessoa que sempre se torna vítima? Você começa a falar, não, mas eu não penso porque está me ofendendo, tudo ofende. Aí você, ou então aquele que se torna arrogante. Hoje eu presto atenção. Quando a pessoa vai responder algo, eu olho e falo, como é que ela está se comportando? Ela se tornou arrogante? Ela se tornou vítima? Ela mudou de assunto? Ela passou a culpa para outro? Tudo isso, hoje, para mim, é um diário de como eu vou me comportar. Fica cada vez mais claro, né? Fica cada vez mais claro. É muito bacana. Às vezes eu não sei o que é, mas eu sei que tem algo errado. Eu olho, eu vejo aquela situação, falo, tem alguma coisa errada aí, não sei o que é, mas tem algo... Você era, acho que você era que nem eu. Hoje a gente está um pouco mais maduro, é o que a gente consegue enxergar, mas a gente acha que todo mundo tem um bom coração igual a nós. Acha que a pessoa está ali de verdade. Amigo, que todo mundo é legal e que ninguém quer fazer mal, não é? Ninguém quer passar a perna na gente. Pô, isso me endoida, cara. Isso me endoidava. Eu falei, cara, eu dei a vida, o coração para aquela pessoa. Aquela pessoa fez aquilo. Teve amigos que eu dei a vida. Ele chegou depois, contou que foi com arma para me matar, velho. Que loucura. Eu dei a vida, né? Dei emprego, fiz de tudo pro cara. Passei guerra por causa do cara, e o cara vai lá e me aponta um negócio desse. Né? Eu nunca fui muito de... Não, porque você é mulher. Eu nunca me doei tanto assim. Tá. Eu sempre tive limite. Eu sou capricorniana, tenho limite. Eu vou até a página 2. E mesmo sem entender, eu desconfio, eu não vou além. Eu vou até... Eu faço o básico. Não sou a pessoa que... movi montanha. Eu me lasquei, movendo montanha. Eu vivia no meu mundo e fazia minhas coisas, mas a minha interação... No limite. A minha interação com o próximo sempre teve limite. Eu ia até aqui. Tem uma hora... Eu acho até que essa coisa da proteção, né? Tem uma hora que eu falo aqui, não vou mais. Cismava. Não vou. Chega. E isso é bom, porque põe limite e afasta pessoas e situações estranhas. Ô, Luciano, e falando dessas coisas, a gente sente calor. Fica calorado, cara. E aí? Lembra deles, né? Deles quem? Mundial Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento é 5 estrelas. Eles trabalham com venda, manutenção e instalação. E temos também a Turtle, que é uma camisaria refinada de algodão egípcio. E ao comprar uma camisa da Turtle, você também ajuda algumas instituições, SOS Câncer, SOS Bichos e Missão África Turtle. E também temos nossos amigos do estúdio Tela VIP. Você quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles nas redes sociais, @TelaVip. Toca daí, tá vendo? Cara, fiquei até com vergonha fazer. Eu tinha até pular essa parte, pedir pra ela fazer pra nós. Eu faço tudo direitinho. Desculpa, Letícia. Desculpa. Chegou na frente da professora, tremeu, rapaz. Tremeu. Mas, Letícia, antes você estava falando que você está dando aulas de oratória, é isso? Então, como é que surgiu? Como é que faz? São treinamentos de oratória, ou para empresas, ou então individuais, para pessoas que tenham que apresentar um trabalho. Começou assim. Eu, nos últimos anos, trabalhei com o JB. Chegou uma hora que eu comecei a ficar mais em Santos. Depois de 2014, 2015, o merchandising foi mudando, a vida foi se compondo. Fiquei mais... Uma época estive em Curitiba, fiquei uns meses lá, apresentando um programa de TV lá na Rede Massa. E em 2000 foi uma quebra. Em 2014, de novo, o merchandising começou a mudar. Eu comecei a ficar mais em Santos, apresentar programas de TV aqui e comecei a trabalhar com o JB.
E eu percebia que as pessoas gostavam de ser entrevistadas por mim porque elas se sentiam à vontade. Eu ouvia isso o tempo todo. Ai, com você eu consigo falar. Com você eu fico tranquila. E eu nem sabia por quê. Hoje eu sei. O que eu fazia inconscientemente. Eu não deixo a pessoa cair. Se a pessoa está conversando comigo e eu presto atenção no que ela está falando, eu pego aquilo que ela fala e já coloco na boca dela, e se ela se perder, eu repito aquilo que ela falou para ela voltar a lembrar e ela encaixa. No final, todo mundo fica feliz. Nossa, eu consegui falar, porque eu não deixo o convidado cair. Inseguro. Ele olha para mim, ele sabe que é como se eu tivesse de braço dado com ele. E eu fui percebendo que eu tinha esse talento. Eu pensei, puxa, eu podia ensinar isso para as pessoas. Como falar em público, como se sentir bem, porque eu me sentia bem falando em público. Eu me sentia bem entrevistando e as pessoas se sentiam bem ao meu lado. Isso era o fato que eu tinha. Era um ponto positivo, né? Aí comecei a montar uns cursinhos pequenos, falar na internet, com 10 pessoas, com 8 pessoas, e todos eles saíam felizes, porque eu conseguia passar o básico, coisas que eu via no dia a dia, e comecei a estudar também, fui procurar a teoria, e a teoria batia com aquela experiência que eu tinha, e não parei mais. É algo que eu faço, pretendo continuar fazendo, Esses cursos adoro. São online? Não, tudo presencial. Faço aqui em Santos, para grupos de alunos, anuncio na rede social, ou empresas que me contratam e vou lá fazer para os funcionários deles também. Eventualmente, alguém que já fiz, pessoas que têm que apresentar trabalho no mestrado, no doutorado, e tem aquela dificuldade, eu vou lá, treino com a pessoa, ajudo ela a passar o texto, divido o texto, e também... Fica mais confiante, é legal. É um trabalho e hoje, se elas quiserem te achar, quais redes sociais? O Instagram, Letícia TV. Aí pode te mandar mensagem lá que você responde. Pode. Ô Letícia, nesses anos todos aí, vendendo produtos na TV, depois entrevistando, cometeu alguma gafe que tu lembra assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Muitas. Fala uma legal aí pra gente. Ai, nem sei. Já errei preço, porque você fala preço. E aí, erra o preço, como é que faz? Arruma na hora, e se o erro for muito grande, a TV às vezes dá uma outra ação para a pessoa, se você comete algum erro grande. Mas pequenos erros de esquecer o nome de alguma coisa, dar aquela volta enorme. Nessa hora, a presença de espírito ajuda muito, né? De errar o nome das pessoas, de falar demais. Não sei se eu lembro. Errar o que o produto faz. Porque às vezes tu aprende na hora, né? Pega aquele texto em cima da hora. O TVB Varejo era assim, lá no Mar Shopping Show, que foi o primeiro, né? Você chega na hora, ouve o que a pessoa quer falar e faz. Já bola na hora. Esquecer nome, nossa, é muito péssimo. Porque eu via muita gente, falava com muita gente, chega lá na loja, prazer. Ele conta a história do produto dele, diz o que ele quer anunciar. Aí, mesmo que você vá a semana seguinte, você passa o dia inteiro falando com pessoas, cada uma história. E cada aquelas nome. lojas. Muitas vezes muitas lojas. E aí você vai apresentar alguém e não lembra o nome da pessoa, dá aquela volta horrorosa. Vem cá, meu amigo. Amigão. Nossa, já esqueci muito o nome. Já esqueceu, né? Ô Letícia, e no ano 2024, você entrou aí na política, né? Se candidatou a vereador aqui em Santos. Por que você se candidatou? Por que você tentou pleitear aí a vaga? Qual a importância da mulher na política? Fala um pouquinho pra gente. Em 2018, eu entrevistei o João Amoedo, lá na Universidade de Santa Cecília. Ele veio fazer uma palestra e eu fui... Não lembro se foi o meu programa, eu tive um programa meu... Não sei, acho que foi o meu, não lembro se foi o meu, do JB, na época. Fui lá entrevistá-lo. E fiquei encantada. Quando eu ouvi ele falando, falei, nossa, é isso que muda. É aqui que eu me identifico. Tinha ele e mais algumas pessoas do Novo. Me filiei ao Novo. 2018. Final, acho que 2019. Foi amor à primeira vista. Eu olhei aquele formato, aquilo que ele falava, pensei, é isso que eu acredito. É isso que na minha cabeça funciona, que pode ajudar a transformar nas coisas. Em 2019, eu só acompanhei os mandatários que tinham entrado, começo a seguir as pessoas na rede social, ver o que eles falam, tudo aquilo me identificava muito. Eu me senti em casa. Em 2020, o João Vilela, que é da Design Gallery, que era do Novo, me mandou mensagem
no penúltimo dia da inscrição para o processo seletivo, para se candidatar a vereador, porque no Novo tem processo seletivo. Você entra, aí você faz um processo, faz provas, depois você é aprovado para concorrer. Ele me mandou mensagem, falou: Letícia, queria falar com você sobre o Novo. A gente se encontrou ali na padaria Washington Luiz. Vamos tomar um café? Aí lá ele falou: Letícia, eu sei que você é filiada, tal, queria te chamar para ser candidata a vereadora. Eu falei: eu nunca pensei nisso na vida, eu nunca sonhei com isso, eu nunca desejei, nunca passou pela minha cabeça. Não, mas pensa bem, olha, faz assim, a inscrição para o processo seletivo acaba amanhã, só se inscreve, se você não quiser não precisa, não tem problema, pode desistir a qualquer tempo, só se inscreve porque acaba amanhã. E eu fiquei com aquilo, imagina, nunca pensei nisso, e me inscrevi. Vou lá, vai. Vou lá. Me inscrevi e comecei a fazer o processo seletivo. Mandei tudo que eles falavam, tal, preenchi. Eu era popular, uma pessoa mais popular, isso sempre ajuda. E o João, você pode desistir a qualquer momento. E ele foi candidato a prefeito em 2020. Te deixou à vontade, ó. O João é do bem, a gente pensa igual. Entrei, passei no processo seletivo. Eu fui andando também, outra coisa que eu... Sabe quando você vai impulsionada pela emoção, pelas pessoas que estão ao seu lado? Conheci os outros candidatos, todos pensavam naquela época da mesma forma. A ideia do liberalismo econômico, de menos Estado, mais iniciativa privada, as pessoas mais livres. Todo mundo queria a mesma coisa, pensava igual e isso realmente contagia. Comecei a conhecer o pessoal de São Paulo e de Brasília, todo mundo. Eles vinham para Santos para acompanhar a gente, fizeram um monte de lives e reuniões. Aí você se encanta. Quando você conhece a raiz, você se encanta. O bichinho mordeu. Falei, eu vou com eles, com medo, com receio, porque eu sei que é outro universo, é outra coisa. Você ia ter que aprender desde o começo. Muito receio de tudo, eu sabia que ali era outro mundo, né? Mas fui, acompanhei, aí fui bem votada, quase entrei. Em 18 isso? 20. 20. Não entrei, era eu a próxima. No finalzinho que estava depois de mim, passou. Caramba. Com menos votos do que eu, porque a legenda puxou. Todo mundo ficou impressionado. Falou, puxa, pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo, muito pouco. Você conseguiu fazer isso? Vamos continuar. Daí para frente, eu fiquei próxima ao Novo, frequentando os ambientes, com a deputada Adriana Ventura, que é um exemplo. Hoje eu estou cada vez mais próxima dela. É gente que te inspira, é gente de verdade, é um trabalho lindo. Fui ficando cada vez mais próxima, frequentando os eventos do Novo. O que me faz ficar na política são os ideais do Novo. Em 2024 tentei de novo, mas aí a circunstância já era outra e política é circunstância também, não é só o seu trabalho. Tive muito mais ajuda, inclusive, tudo muito mais organizado, mas aí não deu, porque a circunstância geral acabou criando outros personagens que passaram de longe. E política tem isso, é um momento. É a fotografia do momento, não é só o seu trabalho, é tudo que está em volta. Depende com que o partido está coligado. Depende dos outros candidatos também, dos grupos que fazem. Tudo relativo. É relativo porque é uma engrenagem. Que tem que não adianta só você ter feito direito o seu trabalho, você tem que estar... Você depende dos outros. Dos outros, e é uma fotografia. Como é que está... Você vê que os mesmos são reeleitos, quem entra porque estava numa situação X ou numa situação Y, é uma engrenagem, é complexo. É um mapeamento ali que o negócio é... Assim, a política, o que a gente tem percebido é que existem pessoas que querem realmente fazer o bem, só que existem um monte que quer te vetar e te jogar de escanteio. E isso é cansativo. Isso, infelizmente, é cansativo. Porque, assim, são situações que vai ser muito difícil arrancar. A política... Com o passar dos anos, pode até acontecer. Não, vai mudar. Porque a vida é feita de ciclos. Absurdo. Porque a política é um jogo de interesses. Sempre, em todo lugar do mundo. E ela depende da população. Os que estão lá, eles são reflexo,
no mundo reflexo todo. do que está aqui da população, embaixo. daquilo Sim. que você acredita. Sim. E se você molda a maneira das pessoas pensarem, o público, o cidadão em geral, você molda também o que você vai ter. O futuro. O futuro. Por isso Certo. aquela história de divida em grupos para que eles percam a força e os mesmos grupos políticos fiquem eternamente. Veja que em outros países mais evoluídos, países mais bem-sucedidos, a política ela é enxuta. Ela tem regras muito claras, as pessoas são funcionárias do cidadão e não o contrário. Aqui a gente idolatra, Aqui é patrão. Idolatra. Aqui eles são patrão da gente. Lá no norte da Europa, o cara pega metrô. Político. Dinamarca eu vi. Dinamarca é o auge da evolução. Ele sabe que ele cumpre uma função para o cidadão. E o cidadão sabe o que cobrar, está de olho nas contas, justamente o oposto. Aqui a pessoa vira um ídolo e todo mundo pedindo, eu quero mais um pedaço disso, me dá um pedaço daquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Porque falta tudo, qualquer um que ofereça qualquer coisa, cresce. Verdade. Você falou que quando você ia fazer os testes e não era aprovada para aquele trabalho, não havia frustração, vamos para o outro. E nesse caso da eleição, você chegou tão perto, houve uma frustração? Em 2020, não. Porque eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Era tudo muito novo. Eu estava, inclusive, com muito medo. Medo de eu me queimar. Falei, que isso? Que ambiente é esse? Vai que eu me sujo na minha profissão. Eu não sou... então, eu não entrei... era uma sensação estranha, assim, muito diferente. 2020... Tudo foi novo. E eu fui muito bem para quem entrou a primeira vez sem dinheiro nenhum. Eu fiz vaquinha online, fiz uma campanha muito barata e quase entrei. Estava eleita até metade do dia seguinte. Aí 22 tu... Então tudo. Aí em 24 sim, foi diferente, porque toda a circunstância 24. Foi diferente e eu tinha trabalhado muito mais, eu tive muito mais ajuda, e tive com uma apoio, expectativa maior. Uma expectativa muito melhor. Aí sim me frustrei diante de toda a circunstância. Eu entendi melhor como as coisas funcionam. Aí sim, me frustrei, fiquei até doente de raiva. Você fica se sentindo mal, se sente impotente porque não enxerga isso, não consegue fazer aquilo. Não está no teu alcance, né? Não está no meu... Mas a minha geração está acostumada a se frustrar. Está acostumada a errar, a não ver, a perder e logo se recupera. Dá uma crise de tosse, E tu pretende continuar? Ah, sim. Eu estou no Novo, eu estou lá para ajudar o Partido Novo e os ideais. A deputada Adriana Ventura, que para mim é o exemplo. Eu me sinto muito feliz de estar próxima a ela, de fazer trabalhos com ela, porque é a pessoa que eu confio, eu olho e falo, caramba, que bacana, hein? Como tem gente do bem ali fazendo, eu acompanho o que ela vota, o que ela faz, o que ela pensa e sinto orgulho. Então eu estou lá para ajudar, estou lá para colaborar com o pensamento liberal, que o Novo prega o liberalismo, menos Estado, menos idolatria aos políticos e mais trabalho sério, trabalho com menos impostos, com dinheiro justo, sabe? É uma outra maneira de pensar. O negócio tá feio. Eu vou fazer o bate-alfa, pena que tá terminando, porque o papo tá bom. Espero que você tenha também gostado. Eu vou fazer uma pergunta e tu responde o que vier à cabeça. Um momento que ficou marcado na tua vida. Tive tantos momentos. O que passou agora na cabeça? Olha, talvez... Não que seja o mais importante, mas o que passou agora. Quando me chamaram para fazer o primeiro programa de TV, porque eu não sabia para onde eu ia, já tinha desistido, e aí no meio da faculdade de Direito alguém falou, você quer fazer um programa de TV? Eu estou usando locutores de rádio. Ali, minha vida mudou. Porque dali, eu estava assim, num lugar que eu sabia que não era meu. Sem rumo. Não, eu estava num lugar que não era o meu. Estava inserida num grupo, mas não era. Quando me chamaram, eu virei para um outro lado, um outro caminho e fui começar uma nova trajetória. Um monte de experiências e fiquei nisso. Quase parei em 30 e poucos anos. Era ali o meu lugar mesmo. O que te faz ter sentido na vida? Faz ter sentido. O bem, eu gosto do bem. Eu gosto de ser bem, de proporcionar o bem. E quando eu não estou nisso, faço de tudo para voltar. Porque às vezes a vida te empurra, você entra assim numa confusão, aí eu saio e falo, não.
eu acredito no bem, eu vou ficar aqui. O que eu puder fazer de bem, aonde eu estiver, é o que funciona para mim. Algo que você perdeu em algum momento da tua vida, mas que você recuperou. Eu perdi a esperança várias vezes. Muitas Isso é vezes. ruim, né? É. Nossa, a gente fica tão cabisbaixo. É como se você mergulhasse no fundo e voltasse, porque a vida às vezes puxa o tapete. Você fala, isso não é justo, mas eu sempre volto. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Pessoas que passaram pela minha vida. Então, família, né? Família, para mim, é o mais importante. Pai, mãe, filho, são as pessoas que eu sempre vou priorizar. O primeiro abraço é sempre pai, mãe, filho. O projeto que gostaria de realizar? Um projeto? Tenho muitos. Eu gostaria de politicamente uma hora ter um cargo não, ser eleita e poder realmente fazer aquilo que eu acredito, ser a pedra firme, ser aquela que as pessoas falam, até me arrepiei agora, eu sei que ela vai fazer a coisa certa, que ela é correta, que ali ninguém leva. Eu queria ser essa pessoa correta. Mas você correta. sabe que você vai enfrentar a guerra, né? A vida é feita disso, né? Que as guerras são um pouco mais pesadas do que a guerra da vida normal que a gente vive. Mas eu acho que o universo te leva para onde você está pronta. Sim, a hora sim, que eu sim. estiver pronta, Sim, e se eu sim. for necessária, eu vou. Se não for, eu também Estarei não vou morrer torcendo por causa por disso. você. Eu estarei aonde o universo me colocar. Eu jogo as sementes e caminho com aquilo que eu acredito. Outras pessoas virão, já têm vindo para ajudar, para participar, e tem outras pessoas sérias, corretas, e elas chegam perto e começam a fazer o coro junto com você. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo melhor. Tudo melhor. Eu estudaria mais, eu trabalharia com mais esmero, eu prestaria mais atenção no que as pessoas falam e fazem. Isso. Eu prestaria mais atenção no que as pessoas falam e fazem. Isso teria aberto outras portas. Um desejo? Desejo que a sociedade brasileira se transforme, evolua, se liberte de algumas amarras ideológicas que prendem a tristeza, a miséria. Virou torcer para time de futebol agora. É tipo, tá quase isso. Querem se matar, querem ser por um monte de gente que não tá nem aí para você. Presta atenção não, para você ver aí, que você vai embora, acaba morrendo e os caras ficam aí. Comendo dinheiro do governo. Por isso que tem que ser a sociedade inteira, porque sempre o centro de poder, sempre, em qualquer lugar, ele beneficia um grupo, que está um pouquinho mais para cá. Este grupo beneficia outras pessoas, que beneficiam outras. Então, esse jogo de interesse e benefício é que mantém um grupo inteiro no poder em todos os lugares. E a periferia disso é a população, está sempre pedindo, olha, eu preciso de vaga disso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho segurança, eu não tenho educação, que fica com menos, porque o grupo inteiro se retroalimenta. Isso desde que o mundo é mundo. A gente tem que trocar. Por isso que eu digo que as sociedades que eu considero mais evoluídas, elas têm o Estado menor, enxuto, fazendo exatamente o trabalho que confere a eles, com valor, não vou dizer reduzido, mas com valor justo. Não dá para eles serem estrelas, ganharem uma fortuna e terem milhares de privilégios e viverem como reis, porque no fundo a gente acaba vivendo sempre como um reinado medieval, um grupo que vai beneficiando grupos, e quando chega na população é só migalha. Gente, não tem vaga para a escola, não tem, não consigo a cirurgia disso, não consigo daquilo. Não era nem para chegar nesse ponto. Mas os benefícios todo mês está caindo. Os benefícios o grupo vai distribuindo. Isso é política no mundo. No mundo. Um som? Um som? Som do mar. Ih, amiga do Luciano. O som do mar não tem igual, né? Santista, né? Você sabe que eu tenho um quadro que faz barulho do mar. Vou te mostrar qualquer dia. Ele faz o barulho do mar, mó gostosinho. O som do mar não tem preço. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita?
gente tem que aceitar todos, né? Porque eles estão aí e a gente vai vivenciar todos eles por perto. Mas que eu não gosto de inveja. Eu acho que atrapalha a vida de todo mundo e é um engano. É um engano absoluto você invejar o que o outro tem. Olhe para você mesmo e tente achar o seu melhor. Porque nós todos, em algum momento, vamos acertar, vamos errar, vamos ganhar, vamos perder. Não dá para ficar olhando para o que o outro tem e querer igual. Queira crescer, queira o melhor, mas não o que o outro tem. Um livramento? Muitos. O primeiro que vier à cabeça. Eu vivi anos na televisão, anos na estrada, subindo e descendo, e nunca tive nenhum problema grande. Eu acho que eu fui acompanhada o tempo todo. Hoje eu só agradeço. Aprendi, vivi aquilo que eu queria e hoje eu vejo que eu estava protegida o tempo todo. Uma pessoa para sumir e uma pessoa para trazer de volta. A pessoa... Ninguém para sumir, ninguém para voltar. A vida é o que é. A gente foi, é o que é. A gente não sabe o que é melhor. Está todo mundo aqui nesse momento, a gente tem que viver isso e vamos fazer o melhor. Um amigo, amiga? A Aglair, minha amiga, foi minha sócia, dona de produtora, me ensinou o que é amizade. Ela me ensinou como ser amiga. É uma pessoa fantástica, aprendi muito com ela. É aquela amiga que está ali pro que der e vier, sem te julgar. Difícil, né? Maravilhosa. Achar. É. O que eu mais preciso? Fé. Pô de alfa é? É como estar em casa. Ficou à vontade, Letícia? Muito. Estamos aprendendo contigo. Olha, eu não costumo contar assim. Foi até bom que eu viajei no tempo e comecei a ver tudo que eu vivi, o quanto passo venceu, a passo. Né? Dar valor. Entender que, nossa, como a vida andou, quanta como eu cheguei coisa até aqui. Como eu cheguei até aqui e como eu aprendi a viver os altos e baixos. E quando a gente sofre diversas vezes. Você fala, puxa, mas eu já aguentei, eu posso aguentar de novo. Posso mais um pouquinho? Eu posso mais um pouquinho. Letícia Henrique é? Eu sou uma pessoa em mutação o tempo todo. Não sou quem eu era e amanhã vou ser diferente. Todo dia estou aprendendo, estou mudando, só não pode ficar parado repetindo a mesma coisa, porque a vida não para. Quer mandar um beijo, um abraço, pessoal? Eu quero mandar um beijo e um abraço para todas as pessoas que eu cruzei no meu caminho ao longo da vida e que de alguma forma me indicaram, me contrataram, me ajudaram, me ensinaram. E foi tanta gente. Hoje, olhando, contando a história aqui, eu me dei conta de quanta gente participou, e centenas, né? Me indicou, me ajudou até hoje. Como eu conheci gente bacana, como eu conheci gente boa e que me abriu uma porta, que me indicou, e com todos os altos e baixos da vida, eu sempre tive muitos amigos e muita gente boa por perto. Então, o abraço é para todos. Quer mandar o seu ressalvo, seu Luciano? Agradecer a confiança, né? Vim aqui contar a tua história, inspirar pessoas, né? E só isso, agradecer a confiança para você, de você ter vindo aqui compartilhar. Obrigada. Saber mais um pouco de você foi muito bom, porque a gente só te via pela televisão, né? Então, saber da história, de quanto você viveu, lutou, subir e descer sozinha, com a lista telefônica no colo. Hoje não, hoje está mais fácil, né? Hoje está mais fácil. Hoje o GPS leva a gente em qualquer lugar. Pessoal, foi especial esse Pô de Alfa. Porque a gente aprendeu, você pode ver que no anúncio eu até gaguejei, não sou de gaguejar. A professora veio aqui, fiquei tremendo. A gente te agradece de coração, deseja todo o sucesso do mundo para você. Obrigado de coração por você ter vindo, você é uma pessoa especial, tá? Que Deus te abençoe muito o teu caminho. E é isso que a gente deseja. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e até lá.